Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal 1517 Sola Escritura. Meu nome, Maria José Ponciano. Se você já é inscrito, fique conosco, compartilhe o nosso canal, dê o seu joinha após o vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Vamos meditar na palavra de Deus? Uma pergunta que sempre nos fazemos sobre o amor de Deus por nós. O quanto Deus nos ama. Mas já paramos para pensar se nós amamos ao Senhor? Você ama a Deus? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus? Se você o ama, você guarda os seus mandamentos. Você observa os seus mandamentos. Então nós fazemos a seguinte pergunta: por que devemos guardar os mandamentos do Senhor? Por que devemos guardar os mandamentos do Senhor? Para não pecarmos contra Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um dos motivos para você guardar os mandamentos do Senhor é para não pecar contra Ele. Eu e você devemos guardar os mandamentos do Senhor para não pecarmos contra Ele. Por que devemos guardar os mandamentos do Senhor? Porque eles são luz para os nossos caminhos. O que diz no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras e luz para o meu caminho. Então nós devemos guardar os mandamentos do Senhor porque eles são luz para os nossos caminhos. Por que devemos guardar os mandamentos do Senhor? Para fazermos conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto na palavra está escrito, nos mandamentos do Senhor. Olha que Deus falou para Josué. Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então nós guardamos os mandamentos do Senhor para fazermos tudo quanto nele está escrito. Mas vamos observar o que diz no início desse versículo. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. A meditação é para a alma, assim como a digestão é para o corpo. Mas como assim, Maria José? Calma, eu vou explicar. Veja bem, o que é digestão? Digestão é a quebra dos componentes dos alimentos em moléculas menores, passíveis de absorção e assimilação pelo organismo. Então, a digestão, ela faz a quebra do alimento para que esse alimento possa ser melhor absorvido pelo organismo. E ela tem algumas fases. A primeira, a ingestão, quando nós mastigamos o alimento, a quebra do alimento na mastigação. A digestão, quando o alimento é quebrado em partes menores no estômago. E a absorção, que é o processo no intestino grosso e delgado. E depois a excreção, quando é expelido do corpo resíduos alimentares que já não são úteis.
Então veja bem, você se alimenta, você bebe água, você escolhe seus alimentos e ingere. E o corpo faz a digestão em todas essas etapas que já foi mencionada, para que o seu corpo absorva a energia, as proteínas do alimento. Assim mesmo é a palavra de Deus. Você meditando nela de dia e de noite, meditar, pensar cuidadosamente na palavra do Senhor, para que ela te purifique. A Bíblia nos diz que nós somos purificados pela palavra e assim vamos eliminar o pecado em nossa vida. Vamos observar aquilo que agrada ao Senhor. Meditar nas Escrituras significa entregar-se de mente e coração à palavra de Deus, examiná-la, comparar as passagens, alimentar-se com as suas verdades maravilhosas. Você medita, você reflete, você pensa cuidadosamente na palavra de Deus. Aí você fala, mas Maria José, eu leio a palavra de Deus todos os dias. Amém. Glória a Deus por isso. Eu também leio a palavra de Deus todos os dias. Mas nós devemos mais do que ler. Nós devemos meditar. Meditar com prazer na palavra do Senhor. Noite e dia, dia e noite. Para que nós possamos absorvê-la e guardá-la. Para não pecarmos contra o nosso Deus. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele usou as Escrituras quando foi tentado, nos deixando exemplo. Quanto é importante nós absorvermos a palavra de Deus para não pecarmos contra Ele, para combatermos os dardos inflamáveis do maligno. Olha o que Jesus disse. Jesus falou na primeira tentação que se encontra em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Então Satanás, muito esperto, como sempre, ele observou que Jesus usou a própria Bíblia para rebatê-lo. Então ele usou a Bíblia para tentar ao Senhor Jesus. Satanás disse, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele usou o Salmo 91, o versículo 11 e 12. Sim, Satanás conhece as Escrituras. E ele é tão ousado que ele usou as Escrituras para tentar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu novamente com as Escrituras. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele usou Deuteronômio 6, versículo 16, como é importante sabermos as Escrituras. E na última etapa da tentação, no capítulo 4, no versículo de 1 a 11, você vai ver que Jesus também respondeu a Satanás novamente, usando as Escrituras. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Como é importante conhecermos as Escrituras e guardá-la no nosso coração para que no momento certo possamos usá-la, para que possamos aplicá-la durante o percurso do dia e da noite, durante toda a nossa vida. Aí você me diz, mas Maria José, eu leio a Bíblia, eu creio em Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Então, é mais do que você crer em Deus. É mais do que você conhecer a Deus. É você obedecê-lo. E como vamos obedecer se não conhecermos as Escrituras? Se não examinarmos as Escrituras? Olha o que a Bíblia diz na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Começamos com a simples pergunta: você ama a Deus? Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Guardamos os seus mandamentos para não pecarmos. Guardamos os seus mandamentos porque eles são luz para os nossos caminhos. Guardamos os seus mandamentos para podermos observarmos tudo quanto nele está escrito. E o Senhor Jesus nos deixou exemplo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor, que nós possamos amá-lo. Sim, isto é possível. Sabe por que isso é possível? Porque Ele nos amou primeiro. Se essa palavra foi relevante para você, compartilhe e dê-se o seu gostei. Que Deus nos abençoe.